Entre nós. Após o terceiro dia da sua crucificação, Cristo começa a aparecer para os seus seguidores. Sim, pois ele antes havia falado para eles quando estavam reunidos na Galileia. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Lucas capítulo 9, versículo 22. A primeira pessoa para quem Jesus apareceu após a sua ressurreição foi para Miriam de Magdala, ou Maria Madalena. Mas queremos destacar duas pessoas que tiveram um encontro com ele. O evangelista Lucas, no capítulo 24, versículos do 13 ao 45, descreve essa passagem. Está escrito: E naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Iam dialogando sobre todos os fatos recentes ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então, Jesus, lhes questionou: O que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos desses últimos dias? E ao que lhes indagou: Quais? E eles começaram a lhe explanar. Ora, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isto aconteceu. É verdade também que algumas mulheres, seguidoras conosco, nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos, que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado. Porém, não viram a ele. Então lhes admoestou Jesus: Ó tolos, de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito estava escrito em toda a Escritura. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada.
seguindo mais à frente. Porém eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Neste momento, lhes abriram os olhos e o reconheceram, e ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. E questionaram-se entre si: porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros seguidores com eles, e os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Meus amados, depois de sua ressurreição, Jesus foi avistado por mais de 500 pessoas. O apóstolo Paulo descreve em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos do 4 ao 8. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. Pois, como já lemos em Lucas 24, toda a Escritura no Antigo Testamento profetiza e faz menção ao Messias, a Jesus de Nazaré. Apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. É provável que Paulo tenha escrito esta carta na primavera do ano 57 depois de Cristo. Mais tarde, apareceu a Tiago e todos os apóstolos, e depois de todos apareceu igualmente a mim, como um que nasceu fora do tempo. Meu querido, Cristo ressuscitou e vive. Ele prometeu que estaria comigo, que estaria com você todos os dias até o fim. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Que tenhamos essa certeza da ressurreição do nosso Rei Jesus.